bem? Vamos reiniciar o nosso curso de matemática. Na aula de hoje, nós vamos começar falando lá do capítulo 6, módulo 2, e a gente vai começar com uma parte bem interessante que você vai precisar muito, que é a ideia de álgebra, principalmente quando a gente fala de produtos notáveis e fatoração. Nessa nossa primeira aula, a gente vai falar apenas dos produtos notáveis. Lembrando que já é um conteúdo que você domina do 8º ano, mas a gente precisa dar uma relembrada para a gente entrar na equação do segundo grau, que vai ser nosso assunto a partir da 4ª aula, tudo bem? Então vamos relembrar um pouco aqui como é que funciona os produtos notáveis. Antes da gente iniciar os produtos notáveis, a gente tem que lembrar como é que funciona a propriedade distributiva. Você deve lembrar dela. Se você tiver uma situação como essa aqui, ó, como é que você faz a propriedade distributiva entre elas? Isso aqui você já conhece. Você vai pegar esse e multiplicar com esse aqui multiplicar com esse, e depois você vai fazer com o segundo termo, normalmente aqui. Então isso aqui você já está acostumado a fazer. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2, 2x, mais, agora vamos para o outro termo, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6. Quando você fazer as operações x ao quadrado, esses dois aqui você soma, ó, eles são semelhantes, então aqui você vai ter 5x mais 6. Isso aqui você deve relembrar. Veja, eu não preciso ter necessariamente sinais iguais, eu posso ter também sinais diferentes, como por exemplo, essa situação aqui, ó. Veja que agora eu tenho um termo negativo e outro positivo, a ordem também não influencia em nada. Como é que faz? Da mesma maneira. Esse multiplica esse multiplica esse, e o segundo termo, ó, multiplica os dois também. Como é que você vai ter? X ao quadrado, que é esse primeiro aqui, ó. O segundo, mais 3x. Agora vamos para o outro termo. Menos 4 vezes x, dá menos 4x. Menos 4 vezes mais 3 vai dar menos 12. O que é que você vai ter? X ao quadrado. Isso aqui, essa diferença vai dar menos x, menos 12. Está aqui esse termo. Mais um exemplo para finalizar. Eu fiz uma com os dois positivos, uma com um positivo e outra negativo. Agora eu vou fazer uma com os dois negativos. Está aqui, ó. Se você quiser, você pode também pausar o vídeo, tentar fazer e ver como é que funciona. Aqui, ó, mesma coisa. Esse com esse, o menos 2 com x e o menos 2 com o menos 4. Vai lá. O primeiro com o primeiro, x ao quadrado. O primeiro com o segundo, menos 4x. O segundo com o primeiro, menos 2x. O segundo com o segundo, cuidado aqui com o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 4, 8. Então aqui dá mais 8. Então aqui nós vamos ter x ao quadrado menos, soma isso aqui, né? Conserva o sinal, então vai ficar menos 6x mais 8. Então isso aqui são as propriedades, é uma propriedade, a propriedade distributiva que você já conhece, e nós vamos utilizar ela bastante. Deu para relembrar? Então agora nós vamos começar os produtos notáveis. Ok, galera? Depois da gente fazer aquela breve revisão sobre a propriedade distributiva, a gente vai agora iniciar os produtos notáveis. E a gente vai iniciar com esses dois aqui, ó. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. A escrita inicial é essa daqui. Você tem dois termos algébricos e você tem eles somados e elevado ao expoente, no caso o expoente 2. Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Se eu tenho a mais b ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter a mais b vezes a mais b. Aí veja que dessa maneira fica fácil você associar com a propriedade distributiva que a gente viu ainda há pouco. Sendo assim, eu posso usá-la e vamos ver o que é que você vai obter. Primeiro com o primeiro com o segundo. Então vamos lá. Vai ficar a ao quadrado mais ab. Agora nós vamos para o segundo. Segundo com o primeiro,
segundo com segundo. O que é que nós vamos ter? De novo, mais AB mais B ao quadrado. Só que eu tenho termos semelhantes. Quando eu tenho termos semelhantes, eu posso agrupá-los. Então, eu vou ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ok? Agora, vamos precisar só disso aqui para a gente fazer um exemplo. Note que nem todas as vezes vai ser necessário você fazer todo esse processo. Você pode mentalizar direto o resultado. De que maneira? Quando eu tenho um quadrado da soma, né, de dois termos, eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é uma frase pronta, você encontra no seu livro, não é difícil. Você faz 2 ou 3 exercícios, você já começa a fazer de cabeça, é muito simples. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação bem simples para você visualizar o exemplo. Você pode, inclusive, pausar o vídeo e tentar fazer. Vamos lá. Eu tenho x mais 3 ao quadrado e eu vou usar essa estrutura aqui. Como é que fica? O quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Não é o x? Então vai ficar x ao quadrado. Mais, aí você vai ter 2 vezes o primeiro, que no caso vai ficar 2x. 2x vezes 3 dá 6x, então mais 6x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9. Então percebe que você chega no resultado sem que necessariamente você tenha que desenvolver a propriedade distributiva. Claro, a propriedade distributiva serve para você verificar caso você tenha alguma dúvida. Ah, eu estou inseguro, professor, então como é que eu faço? Começa fazendo com a propriedade distributiva e depois que você pegar a manha, você vem direto para a frase pronta. Ok? Vamos seguir aqui falando do quadrado da diferença. Observa que é a mesma estrutura, só que agora eu tenho um sinal de menos aqui para analisar. Como é que faz? De novo, vou expandir pela propriedade distributiva para depois ter a frase pronta lá. Então vai ficar A menos B vezes A menos B. Novamente aquele processo, né? O primeiro com o primeiro com o segundo. O primeiro com o primeiro vai dar A ao quadrado. Aqui, ó, A vezes menos B dá menos AB. Cuidado aqui só com os sinais. Agora, o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Vai ficar como? Menos B vezes A menos AB. Menos B com menos B dá menos com menos dá mais. Então, aqui você vai ter mais B ao quadrado. Ok? Você tem termos semelhantes que você pode agrupar. São esses dois aqui. E você vai ter A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Observa que fica a mesma estrutura do item anterior, a diferença está aqui, ó, nesse sinalzinho. Esse aqui é o negativo da diferença e esse aqui você tinha o positivo que era da soma. Ok? Mais uma vez eu posso usar a frase pronta para evitar que todas as vezes que eu tenha que desenvolver esse produto notável, eu tenha que usar a propriedade distributiva. Eu posso ir direto. Como? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você pode fazer direto. Vamos acompanhar aqui no exemplo. Vamos lá. Aqui, ó, você novamente pode pausar o vídeo e tentar fazer. Aqui eu vou colocar, por exemplo, y menos 2 ao quadrado. Como é que fica? O quadrado do primeiro, usando a estrutura pronta, o quadrado do primeiro vai ficar y ao quadrado. Se aqui está menos, então aqui vai ser menos a estrutura. 2 vezes o primeiro dá 2y, vezes o segundo. 2y vezes 2 dá 4y, menos 4y. Aí aqui vai ficar mais, seguindo a mesma estrutura aqui, o quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. Está aqui, ó, a minha estrutura. Tranquilo, você tem aí no seu material diversos exercícios para você aperfeiçoar isso aqui. Vamos lá agora outros 2 exemplos de produtos notáveis. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui com os produtos notáveis, mais 2 exemplos para te
ver como funciona. Vamos relembrar como é que funciona o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui você tem os dois termos e você percebe que a única diferença entre eles realmente é o sinal. Então você utiliza a propriedade distributiva, que a gente já falou anteriormente, o primeiro com o primeiro com o segundo. E aí você vai ter aqui, ó, a ao quadrado, a vezes a vezes menos b dá menos ab. E agora você faz o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. O que é que você vai ter? Mais AB. E aqui você vai fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos b vezes b, b ao quadrado. Tranquilo? Agora, você vai perceber que essa daqui é uma situação diferente das anteriores. Por quê? Porque sempre eu estava agrupando os termos. Só que agora eu tenho dois termos que eles são simétricos, ou seja, eles têm o mesmo valor, mas com sinais trocados. Então o que é que você faz? Você vai poder cancelar esses dois. E o que é que vai restar? Apenas o quadrado do primeiro termo, está aqui, ó, menos o quadrado do segundo termo. Então, esse produto notável, ele se torna mais simples porque você tem a eliminação dos termos simétricos, ok? Verifica o seguinte, vamos fazer um exemplo que nem a gente estava fazendo com os casos anteriores. Você não precisa toda vez fazer a propriedade distributiva. Você tem isso aqui, ó, x mais 2 vezes x menos 2. Está aqui, ó. Você não precisa fazer tudo isso novamente, o primeiro, segundo. Não, vai-te embora direto e vê. Quando eu tenho essa estrutura, eu vou ter o quadrado do primeiro, está aqui, ó, e o quadrado do segundo, que está aqui, ó, 2 vezes 2. Acabou. Por que eu coloquei o 4 aqui direto? Porque é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E isso aqui você pode simplesmente colocar 4, não tem nenhum problema. Tá? Então, essa daqui é uma forma prática e rápida, a gente vai precisar muito disso quando a gente estiver falando de equação no segundo grau. Vamos fechar aqui com o produto de Steven. O produto de Steven é bem interessante pelo seguinte, porque nós vamos ter como resolver um produto notável só olhando para ele e fazendo duas operações simples, uma soma e um produto. Veja como funciona. Eu vou pegar e fazer a propriedade distributiva mais uma vez. Lembrando que sempre eu faço a propriedade distributiva para você ver como fica. Então, esse com esse e esse com esse. O primeiro com o primeiro com o segundo. Então, vai ficar x ao quadrado mais bx. Ok. Agora, nós vamos fazer o segundo com o segundo com o segundo. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter mais ax mais ab. Veja, não tem nada aqui para eu cancelar como no anterior. Mas acompanhe o seguinte, eu tenho esses dois termos que eu não posso cancelar, porque eles não são simétricos. Eu não posso somar, porque eles, né, têm condições diferentes, e também não posso subtrair. Mas eu posso tirar um fator comum, já que o x pertence aos dois termos. Eu vou reescrever ele de que maneira? Vou ter x ao quadrado mais a mais b vezes x mais ab. Percebe que isso aqui, ó, ficou uma soma e bem aqui, ó, no cantinho ficou um produto, que é o que interessa para a gente daqui a pouco, quando a gente falar de equação do segundo grau. E qual é a vantagem de você saber o produto de Steven? É que você pode ter alguns produtos notáveis que você vai fazer direto. Eu vou colocar o exemplo bem aqui para ti. Olha só como funciona. Imagina que você tem isso aqui, ó, x mais 80 vezes x mais 10. Imagina você ter que fazer toda a distribuição disso. Muito simples. Você faz isso aqui, ó, o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, x ao quadrado, mais, percebe que aqui tem uma soma, né? A soma de a mais b. Quem é a mais b aqui? 80 e 100. Então eu vou somar eles. 80 com 10 vai dar 90. X mais, e aqui eu vou ter o produto deles, ó, a vezes b. A vezes b vai dar 800. Percebe que eu posso também chegar na estrutura sem necessariamente ter que fazer a propriedade distributiva. A gente vai finalizando esse nosso primeiro reencontro, né, com esses produtos notáveis. Na próxima aula a gente vai falar
do cubo da soma e do cubo da diferença e fazer alguns exercícios. Tá certo, galera? Não deixem de ver o material de vocês e fazer esses exercícios. É muito importante que você faça os exercícios. Caso você não consiga, você tem lá o nosso grupo de WhatsApp, pergunta, tira dúvida, porque só assistindo às aulas talvez você tenha dificuldade para fazer os exercícios. Até a próxima, galera!